vídeo de hoje é respondendo a mais um inscrito aqui do canal e eu tenho certeza que esse vídeo vai responder a dúvida de muitas pessoas. Foi num vídeo que eu gravei recentemente sobre por que eu sou pré-tribulacionista e pensa num vídeo que deu comentário. E entre tantos comentários, um amado irmão deixou essa pergunta e a pergunta foi essa: quem são aqueles que vêm da grande tribulação? Observação: são os de todas as raças, tribos e nações? Não saia daí, porque quando eu voltar, eu vou responder a sua pergunta. E é claro, se você quiser fazer como esse irmão, pode deixar aqui também abaixo nos comentários a sua pergunta, que eu vou respondê-la também com o maior carinho, com o maior prazer. E não se esqueça da sua parceria comigo aqui no canal. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva e também é importante, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Pois bem, o texto que o irmão está se referindo é o texto de Apocalipse capítulo 7, verso 14, que refere-se à multidão daqueles que estão voltando ou vindo do período da grande tribulação. E eu acho que por causa da beleza, da grandeza, da magnitude que é esse episódio e esse texto, essa passagem, eu não deveria ler apenas o verso 14 de Apocalipse, mas eu quero ler aqui para você desde o verso 13 até o verso 17, que diz o seguinte: e um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então vejam só, observem só que a minha resposta a esse ouvinte, a minha resposta a você, a minha resposta a um inscrito, isso aqui agora acabou de ser, vai acabar se tornando muito mais do que uma resposta lá do inbox ou um comentário de um vídeo, mas esse vídeo hoje vai se tornar uma aula quase completa sobre esse assunto. E então, sendo assim, eu gostaria que você fizesse o seguinte: convidasse o maior número de pessoas para assistir esse vídeo, esta aula. E também que você compartilhasse esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que você se importa, porque o assunto é muito bom. Vamos por partes, vamos respondendo essa pergunta por partes, porque o assunto é vasto, é grande. Para compreendermos melhor sobre a multidão que aparece em Apocalipse capítulo 7, verso 14, é fundamental primeiro entendermos como o livro do Apocalipse deve ser interpretado. Primeiro, a leitura não pode ser feita de maneira arbitrária, ou seja, meramente espiritualizada, mas sempre com a atenção ao contexto que o texto está abordando. O próprio livro, ele fornece chaves necessárias para a sua interpretação textual. Em Apocalipse capítulo 1, verso 19, o Senhor Jesus, ele estabelece a estrutura de leitura do texto. Ele diz assim: escreve as coisas que tem visto e as que são, e as que estão, e as que depois destas hão de acontecer. Aqui nós encontramos pelo menos 3 divisões fundamentais. Primeiro, as coisas que tem visto, ou seja, aquilo que João ele contemplou na visão inicial, no capítulo 1.
Depois, as que são a realidade presente de João, representada pelas suas cartas às igrejas da Ásia, que são os capítulos 2 e capítulo 3. E as que depois destas hão de acontecer, ou seja, eventos futuros que vão se iniciar a partir do capítulo 4. Observe que já fatiamos, já dividimos pelo menos em 3 pontos. Portanto, os 22 capítulos do livro de Apocalipse, eles seguem uma sequência lógica, e ela é a própria palavra de Cristo que garante esta ordem. Foi o próprio Cristo que deu essa sequência na ordem do livro. Exemplo que no capítulo 1 de Apocalipse há um prólogo e a primeira visão dentro do livro. O capítulo 1, dos versículos 1 a 8, ele funciona como prólogo antecipando o tema central. Ele diz assim, olha, verso 7 do capítulo 1, eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Apocalipse 1, 7. Aqui não se trata de cronologia, mas de introdução. Pois bem, é necessário, mais uma vez, eu falar dessa forma e falar o que eu vou falar com você antes de continuar. Primeiro, o que é um prólogo? O prólogo é a parte inicial de uma obra literária. Pode ser um livro, pode ser uma peça teatral, pode ser um evangelho ou até mesmo um livro profético, como é o caso do livro de Apocalipse, em que o autor ele antecipa o tema central, apresentando a intenção da obra e dá, então, agora ao leitor uma visão introdutória do que vai ser tratado. Em outras palavras, não é uma mera narrativa principal em si, mas uma porta de entrada, uma introdução. O seu objetivo é preparar o leitor, oferecendo uma visão geral mais ampla ou até mesmo um resumo antecipado. Então, geralmente, o prólogo ele não segue uma cronologia dos acontecimentos. Então, aqui é importante, necessário ressaltar isso. O prólogo ele não vai seguir a cronologia dos acontecimentos. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 1, versos 1 a 8, temos um prólogo que é João introduzindo o tema. E o tema é a revelação de Jesus Cristo. Isso mostra a bem-aventurança dos que leem e guardam as palavras desta profecia. Já antecipa então aqui o ponto central, que é o verso 7, que ele diz, eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Sendo assim, mais uma vez, no livro de Apocalipse, o prólogo não é parte da sequência de juízos, mas a apresentação antecipada do grande clímax, do grande ápice desta obra, que é a volta gloriosa de Cristo. É o tema central do livro. A partir do versículo 9 agora, João ele começa uma narrativa, ele começa a narrar aquilo que ele viu. Ele descreve o Cristo glorificado. O que ele vê? O que ele vê? Ele vê o Cristo glorificado. Olhos como chama de fogo, pir. Cabelos brancos como a lã, Erion. Face como o sol, Hélios, e voz como muitas águas, Idor. Da sua boca também agora um outro termo saía uma espada afiada de 2 fios, rompaia ou dístomos, rompaia dístomos. Tudo isso são termos de palavras que vêm do grego. E Cristo se apresenta, agora novamente usando um outro termo, outra palavra grega, ele se apresenta assim, eu sou o alfa e eu sou o ômega, o que era, o que é e o que há de vir, o todo-poderoso, Pantocrator, que também refere-se a todo-poderoso, que é um outro termo, mais um termo no grego. Nos capítulos 2 e 3, João ele escreve as 7 igrejas da Ásia.
É aqui que nós encontramos repetidas vezes a palavra eclesia para igreja, ou assembleia, ou comunidade dos chamados. Esse termo ele vai desaparecer quando? A partir do capítulo 4. Observe isso, que o termo eclesia, igreja, congregado, assembleia, desaparece a partir do capítulo 4. O capítulo 4 em diante, vemos o futuro que fora revelado. Quando chegamos lá no capítulo 4, João, ele ouve. Ele diz assim, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A partir daqui, tudo agora está no futuro. João contempla o céu e vê. Ele tem uma visão, e a visão é a visão dos 24 anciãos. Preste atenção nisso. Eu gravei um vídeo, no meu vídeo, onde deu tanta comentário, foi o meu vídeo sobre pré-tribulacionista. João agora, ele tem uma visão, ele vê coisas futuras. O que ele vê? Ele vê os 24 anciãos. Eles são chamados de presbiteroi no grego, que é a mesma palavra para presbíteros. Em toda a Bíblia, você vai encontrar palavras como anjos, que angeloi ou ângelos. Ângelos nunca foram e nunca são chamados de presbíteros. Os anciãos aqui estão vestidos de branco, usam coroas e estão assentados em tronos. Exatamente as promessas que Cristo havia feito aos vencedores nas cartas às igrejas. Além disso, eles também fazem algo bem peculiar. O que eles fazem? Os 24 anciãos, eles estão cantando. Eles cantam um cântico de redenção, exaltando então agora a obra expiatória do Cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versos 9 até o 10. Portanto, fica bem claro que os 24 anciãos, eles representam a igreja já arrebatada e glorificada, presente no céu, antes do início da tribulação. Ressalte isso, grave isso, frise isso, grife isso da sua Bíblia. Já no capítulo 6, o que acontece? Acontece a abertura dos selos e o início da tribulação. No capítulo 6, o Cordeiro ele abre o primeiro selo, marcando o início do período tribulacional. Você pode observar como está seguindo as ordens. Essa parte segue a sequência que é muito clara. Primeiro, selos, trombetas e taças. Não são paralelos, mas são eventos sucessivos, uns após os outros, com um interlúdio, um espaço de tempo que são, de forma explicativa, parentéticos. Quando o quinto selo é aberto, João vê debaixo do altar Ticianterion, as almas dos mártires que clamam: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Apocalipse 6:10. Então eles recebem vestes brancas, mas ainda aguardam o tempo determinado até que se complete o número de seus irmãos. Apocalipse 6:11. Corre lá e leia. No sexto selo, que é Apocalipse 6:12 a 17, sinais cósmicos começam a acontecer. Sinais que apontam para o ponto médio da tribulação. Ou seja, o sol escurece, a lua torna-se como sangue, estrelas caem, montes e ilhas são abalados. É o prenúncio do momento mais intenso da ira do Cordeiro. E agora, a gente vê o interlúdio de Apocalipse capítulo 7. Aqui em Apocalipse 7, ele faz uma pausa antes do sétimo selo. Esse interlúdio, ele tem a função como que pastoral, mostrar que em meio ao juízo, Deus ainda preserva os seus, nesse caso, os 144 mil, e continua salvando uma grande multidão, uma multidão incontável. Dos grupos aparecem então agora no meio os 144 mil, que são os selados de Israel. Leia lá Apocalipse 7,
versos 1 a 8. A grande multidão de todas as nações, ela ocorre no capítulo 7, verso 9 a 17. Essa multidão, ela é aqui distinta dos 24 anciãos. Um dos anciãos, ele explica a João. Ele diz assim: estes são os que vêm da grande tribulação. No grego está escrito assim: ou toi essin oi erkomenoi ek tesses lipsois tes megales. Esses são os que vêm da grande tribulação, é o que o texto está querendo dizer. E aqui é importante distinguir o seguinte: temos aqui a palavra novamente no grego, tilipsis, que no Novo Testamento significa aflição ou tribulação. Em geral, está apontando João 16:33 e Atos 14:22. Um tempo único e específico já anunciado por Jesus em Mateus capítulo 24, verso 21. O texto diz assim, olha: porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Portanto, não se trata de perseguições comuns da história da igreja, ou perseguições que, quem sabe, alguém pode imaginar que a igreja esteja sofrendo na era atual. Não se trata nada disso, mas de um período singular, ímpar, único e escatológico. Agora vamos ver o seguinte: qual é o contraste entre a igreja e a multidão? Primeiro, a igreja, que já sabemos está sendo representada na figura dos 24 anciãos, que já está no céu, coroada, entronizada, participando das bodas do Cordeiro. Ela canta a vitória. A multidão, em contraste, agora ela aparece clamando em alta voz por salvação. Apocalipse 7:10, leia lá. São salvos pela graça, mas ainda em condição de espera. Outro detalhe importante a ressaltar: ambos têm vestes brancas, mas o contexto é distinto, é diferente. Para a igreja, as vestes são promessas de recompensa pela fidelidade. Apocalipse 3:5. Agora, para a multidão, as vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7, verso 14. Destacando a graça divina que alcançou no tempo mais sombrio da história. Enquanto a igreja já desfruta da plenitude do Espírito, que é pneuma, alma, que é psique, e corpo, que é soma, estão glorificados, e aqui mais uma vez termos e palavras do grego, essa multidão lá de Apocalipse 7, ela aguarda a ressurreição após a tribulação. Esses mártires mortos serão aqueles que foram sacrificados, mortos pelo anticristo. Eles ressuscitarão quando? No período final, no final do período tribulacional. Então, eles depois serão transformados, glorificados e aí sim unidos à igreja que já fora arrebatada. Após o julgamento das nações, Mateus 25, a partir do verso 31, Cristo, ele estabelecerá o seu reino milenar e a igreja, ela reinará com Cristo. A promessa se cumpre e assim, 1 Tessalonicenses 4:17, e assim estaremos sempre com o Senhor. Bem, concluindo a pergunta que foi feita lá atrás, lá no início, a grande tribulação de Apocalipse 7:14 não é a igreja. É um grupo distinto formado pelos salvos e mártires da grande tribulação. O texto mostra tanto a justiça de Deus, que julga os ímpios, quanto a sua misericórdia, que continua salvando multidões, mesmo em meio ao juízo. Enquanto a igreja participa das bodas do Cordeiro no céu, esses fiéis
Respondendo à pergunta do irmão ou da irmã, quem são esses que vêm da grande tribulação? Esses fiéis, eles surgem como fruto da pregação e do agir soberano de Deus durante 7 anos de tribulação. Suas vestes brancas foram lavadas no sangue do Cordeiro, porque são testemunho de que a graça jamais deixará de operar. Sendo assim, Apocalipse 7 nos lembra que mesmo no tempo mais obscuro, mais escuro da história da humanidade, a salvação em Cristo brilhará com poder e ainda alcançará vidas para a eternidade. Tá aí para você essa explicação que acabou se tornando numa aula de escatologia. E é claro, eu espero que você tenha gostado. E se gostou dessa aula, desse vídeo, por favor, deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal para que nós possamos aqui juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Fique com Deus, tchau, shalom, shehi elechayon tov, nitre, shavua haba lechitraot, shelohi variota, shalom uvraha.